Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de sábado. Vamos iniciar pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Calhou-nos o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se perderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. E o moço replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, e São Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25, e São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus, nosso Pai, que nos ama, que nos dá todas as oportunidades para continuarmos a evoluir, para continuarmos o nosso processo, o nosso caminho. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e aos espíritos superiores que tomam conta desta casa, que nos auxiliam todos os dias, que estão sempre presentes na nossa vida para nos ajudar. Vamos agradecer por esta semana, por este dia, por esta lição que vamos ter, por este aprendizado, para que nos nossos corações possamos trabalhar com estas lições que vamos aprender aqui hoje. Trabalhar para nos tornarmos num homem de bem, para nos tornarmos pessoas melhores, para fazermos a nossa evolução moral, para trabalharmos nas nossas virtudes, para trabalharmos nas nossas más tendências, nas nossas más inclinações. Vamos pedir para termos uma semana abençoada, um fim de semana abençoado, para que levemos daqui muita luz para a nossa casa, muito amor, muita caridade, muita felicidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora, então, teremos a nossa palestra com a nossa palestrante Natália Abreu, que será sobre a leitura do Evangelho e a importância do Evangelho no lar. Para cima. Portanto, eu penso que toda a gente já me conhece. É um prazer estar aqui. Já há algum tempo não faço palestra. Já há algum tempo não faço palestra, mas como já é de conhecimento, telemóveis nem pensar, é o que a casa já gasta, não é? Como vocês já estão habituados quando sou eu a fazer palestra. Telemóveis, estarem atentos e ouvir as mensagens de Jesus. Isso é que é fundamental, por isso é que estamos aqui. Não é? Isso é. Vou ser chamada a atenção muitas vezes, porque não vou ser artista. Já se nota que eu e o microfone não somos muito amigos, mas vou tentar não me esquecer. Pronto, também tem aqui alguém que vai aqui me ajudar. Portanto, o que eu mais quero é que estejamos aqui todos de coração
lembrando a mensagem de Jesus, focando naquilo que ele nos deixou e que temos tido dificuldade em colocar em prática. Temos dificuldades por vários motivos, não é? E um deles, penso que sairá aqui no nosso estudo. Vamos só esperar 1 minuto para que as crianças passem. Muito bem. E vamos lá ver o que sai aqui do Evangelho. Portanto, o tema que nos saiu é bem-aventurados os pobres de espíritos, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Portanto, a intenção hoje da nossa palestra é essencialmente estudar o Evangelho, compreender aquilo que o Evangelho nos traz. Não é só ler por ler, que é isso que nós muitas vezes fazemos, não é? Abrimos o Evangelho e lemos o Evangelho, não é? O Evangelho tem muita coisa que se diga. Nós podemos abrir naquela página 10 vezes e com certeza a mensagem que traz tanto para nós como para quem está à nossa volta não é bem a mesma. Agora, é preciso que nós queiramos e muitas vezes a mensagem que sai vai bater com uma coisa que precisamos ouvir. Esta mensagem que saiu, o orgulho e a humildade, com certeza não saiu à toa. Porque numa casa espírita nada é à toa. Não é? Nós já sabemos que a casa espírita está muito protegida. Então, tudo tem o porquê de sair. Provavelmente vai tocar para algumas pessoas. Ou deveria tocar a todas, não é? Mas, às vezes, o plano espiritual envia uma mensagem que nós precisamos de ouvir. Então, vocês estejam... se ela dormir, pode acordar. Pronto, não está bem. Não, barulho não. Portanto, não, senão a gente não vai ouvir, claro. Portanto, vamos então ver o que os espíritos querem dizer com o orgulho e a humildade. Começa assim. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a que podemos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Eu vou só vos dizer aqui de quem foi essa mensagem. Essa mensagem é de um espírito que se chama, o meu francês é péssimo, Lacordaire, Alzira, tá? Eu olho aqui para a Alzira, porque a Alzira é das línguas, portanto, Lacordaire. Portanto, nasceu em 1902 e morreu em 1961. Essa mensagem que ele transcreveu é de 1863. Reparem, 2 anos depois que ele desencarnou, já foi trazida uma mensagem.
Reparem que ele foi na mesma altura de Kardec, não é? Ou seja, o tempo dele para o Kardec era mesmo, eles deviam estar mais ou menos dentro da mesma faixa etária, não é? Mas ele tinha coisas muito interessantes. Esse espírito foi um espírito que na juventude foi ateu. Depois ele foi descobrindo a importância das mensagens de Jesus, nosso mestre. Aquele que realmente lutou contra o orgulho e vincou a humildade. Muitas vezes temos dificuldade ainda em compreender, e já passou muito tempo, mas isto é muito atual. Por incrível que pareça, esse livro deve ser 1800 e qualquer coisa, não é? E é atualíssimo, porque continuamos a buscar o orgulho, a vaidade, porque os sentimentos não estão sozinhos. Os bons não estão sozinhos, os maus também não. Não é? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Quando nós temos orgulho, temos outros sentimentos aliados a ele. O egocentrismo, não é? Isso é importante aqui. Então, ele aqui pede para que nós compreendamos a palavra de Jesus, que esteja ao alcance de todos. Ó pobre de vocês, quase ele diz, ó pobre de vocês encarnados, vos achais em prova e buscais a luz. Porque, embora nós achemos que estar no planeta Terra, estar em prova, é uma coisa muito pesada, mas nós pedimos para voltar. Nós pedimos para reencarnar. Nós pedimos para vir aprender mais. Não é? Então, quando ele diz aqui, pobre de vós, que se achais em provas e buscais a luz da vontade de Deus, venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é o contrário do orgulho. Nunca um orgulhoso consegue ter humildade. Não é? O orgulhoso se afasta da humildade. Não é? Por isso, ele foi buscar o orgulho e a humildade. Tanto na humildade, a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Nós que estamos aqui no plano encarnado. Bem pouco seguido são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Acham? Não respondam. Pensem. Isso foi uma coisa que foi pedido. Vocês pensem bem naquilo que estamos aqui a falar. Acham que uma pessoa que é orgulhosa consegue ser caridosa? Não. Mas uma pessoa com humildade consegue ser caridosa. Eles estão ligados. São sentimentos que estão muito ligados. Oh, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxeres um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Ora, vamos analisar aqui. A humildade nivela os homens. Vocês conseguem imaginar quando estamos na rua e encontramos alguém que esteja
precisar que peçam uma comida, seja moeda, seja o que for. Muitas vezes, como é que nós entregamos? Pensem, reflitam, assim, desta forma. Pensem se não é verdade. Nós nem tocamos na mão. Por que não tocamos? O que é que pensamos? A mão dele deve estar suja. Porque o orgulho está ali. Nós pensamos assim, de forma, claro, foi ensinada pela Igreja Católica. É importante ajudar o próximo, é importante dar uma moeda, é importante. Mas é importante olhar nos olhos daquele irmão. Porque só a dor de pedir já é o suficiente. Ninguém gosta disso. Então, quando nós nos lembrarmos, darmos alguma coisa a alguém que esteja necessitada, olhemos nos olhos. Olhemos e digamos, está aqui, meu irmão. Essa palavra é muito importante. Porque ele vai se sentir acolhido. É isso que falta à nossa sociedade nesse momento. Acolhimento. Paciência. Não é? Paciência. Esquecemos. Nós damos. Nós damos para quê? Muitas vezes até pensamos, vamos dar a moeda para que ele, olha, não fale mais, não peça mais. Mas não é esse sentimento que ele quer. Não é? Ninguém pede porque quer. E nós temos muito uma situação que ainda vai junto com o orgulho, que é o apontar o dedo. Nós temos o hábito de criar na nossa mente o que aquela pessoa vai fazer com aquilo que lhe é dado. Como se isso nos interessasse. Não interessa para nada. O que ele vai fazer, temos que dar de coração. Se tivermos isso dentro de nós, já é muito bom. Mas não é esse pensamento que nós temos. Nós quantas vezes ouvimos na rua, é padrão. Mas sabemos nós, quem somos nós para apontar o dedo, seja quem for. Nós não somos ninguém. Porque hoje temos o que comer, temos o que vestir, mas nós não sabemos o que foi lá atrás. Nem sabemos o que vem aí. Porque nós nunca podemos saber o momento. 5 minutos depois a nossa vida modifica-se. Respeitemos isso. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Não se espantem, pois os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores da sua vontade, se submetem às exigências. Inquiram de si mesmos os que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhe prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhes querem impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, não os que se julguem mais do que ele. Pois, e por quê? Porque nós, quando nos dirigimos a Deus, nós nunca dizemos assim, Senhor, dai-me aquilo que eu sou merecedor. Ou que nesse momento o Senhor entende mais do que eu necessito. Nós nunca falamos isso. Provavelmente nós dizemos assim, Senhor, eu gostava de ter um carro azul igual ali do meu vizinho, que é um grande BMW. Porque o jardim do vizinho é sempre mais florido que o nosso, que não é verdadeiro. Nós nunca sabemos o que acontece na casa dos outros. Eu quero, quem me dera a mim que me saísse o Euromilhões. É esses pensamentos, é isso que nós levantamos. Claro que Deus não vai ouvir. Porque Deus não dá atenção
a essas futilidades. Mesmo quando nós pedimos aquilo que nós achamos que é importante para nós, nem sempre. Eu lembro-me que quando meu pai faleceu, eu todos os dias pedia. Meu pai morreu há 3 meses. E eu pedi todos os dias. E na quinta-feira eu tive esta mensagem. Não chegou ao fim. Ele agora tem que fazer um outro caminho. O caminho dele já não é aqui. Ou seja, o que eu, dentro do meu orgulho, não é orgulho eu querer que meu pai ficasse aqui? Era. Por quê? Se Deus o levou, por algum motivo era. Mas nós não temos esse pensamento. Nós é tudo como nós queremos. Doeu? Dói? Dói. Mas temos que ter força. Já fui ao médico? Já. Já tentei falar com várias pessoas? Já. Vim ao centro espírita? Tento vir. Claro que sim. Agora, é um processo. Agora, não é o que nós queremos. Eu estou falando de uma coisa minha. Agora, há outras coisas ainda piores. Por exemplo, como... eu queria muito que o meu namorado voltasse. Pedir a Deus. Deus não vai ouvir de certeza absoluta. Isso não interessa. Agora, se pedir assim, Senhor, dai-me paciência para que eu compreenda o que o Senhor me está a mostrar. E eu não estou a ver. Vai ser mais fácil. Nós vamos conseguir ter uma mensagem. Mensagem que é necessária para nós, naquele momento. Que muitas vezes não é nossa, não é o que nós queremos. Deus não nos dá o que nós queremos, mas sim o que precisamos. Ninguém gosta de perder nenhum familiar, ninguém gosta de nenhuma finalização, de nenhuma mudança. Mas a verdade é que as mudanças são necessárias para o nosso crescimento, para o crescimento de quem também mudou, por algum motivo. E nós esquecemos isso. Por quê? Porque não temos humildade, porque não temos fé. Nós estamos muito voltados para aquilo que nós queremos. É o orgulho. É só o que nós queremos. E quando não acontece, o nosso pensamento, muitas vezes, é nos virarmos contra Deus. Até inconscientemente. Deus falhou comigo. Deus levou-me meu filho, por exemplo, que eu acredito seja uma dor muito grande. Mas nós já sabemos que o tempo de cada um de nós tem validade. E não é todo igual. E por algum motivo é. Agora, quando nós temos conhecimento e confiança, fé, e entregamos, é mais fácil de aceitarmos. Pergunta-se não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante dos quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? É fora de toda dúvida o que poderia. Mas... peço desculpa. Não virei a página. É porque tinha que sair. Vou me desculpar, mas eu vou continuar. Então, que mérito teriam eles e aos demais vos serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Não fazia parte, eu não virei a página, por incrível que pareça. Mas olha, é porque era assim, tinha de sair. Nada é por acaso, bem dito. Portanto, vai ao encontro também do orgulho um bocadinho antes. Nós hoje ainda temos aquela necessidade de
compreender de que as coisas não são à nossa maneira, mas sim como nós queremos. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e as consideram de essência mais pura que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuís nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ou seja, quando nós pensamos na humildade, é evidente que nós nos lembramos da igualdade. Não é? E é difícil, muitas vezes, nós pensarmos nisso. Porque não existe diferença para Deus do rico para o pobre. Se foi dado nesta encarnação um poder aquisitivo maior, alguma coisa tem. Mas com certeza vai ser cobrado. Por algum motivo foi dado. Mas, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas não somos aos nossos olhos. É difícil o orgulho não fazer parte da nossa vida, principalmente na sociedade que estamos hoje, em que tudo é muito floreado, não é? As redes sociais floreiam as coisas que não existem muitas vezes. E isso entra pelo nosso pensamento e retira aquilo que verdadeiramente nós devemos tentar saber. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, dourados não é de propósito, dourados, se vocês lembrarem, é moeda, não é? Dourados tetos, ao abrigo do frio, ignorais que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Tu não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o orgulho. Concordares em dar-lhe uma esmola, mas em apertar-lhe a mão, jamais. Nunca. Por quê? Dirás eu. De sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vá à utopia de pseudo-filósofo. Se fosses iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre um sangue de um grão-senhor ou de um plebeu. Entre o do senhor ou do escravo. Quem te garante que tu também já não tenhas sido um miserável desgraçado como ele? Que também não haja pedido esmola. Que não a pedires um dia a esse mesmo a quem desprezaste. São externas as riquezas. Não desaparecem quando se distinguem o corpo envoltório. Perpício do teu espírito. Ah, lança sobre ti um pouco de humildade.
Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te que a morte não te poupará, como a nenhum outro homem. Os teus títulos não te preservarão, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer outra hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto te lamentarás, pois bem digno de compaixão serás. Se nós pensarmos bem, nós podemos ter a maior riqueza no momento do nosso desencarne. Pode ser escolhida a melhor roupa, mas nós vamos da mesma maneira. Juntamos as mãozinhas. Por nome até colocam-nos um terço. É verdade, um terço. Nem sabe se a pessoa... Por exemplo, o meu pai foi colocado um terço. Mas ele ia à igreja. Tá tudo certo. Não, oh, não sabia, não. Não sabia, não. Sabia, não. Ele levou o terço porque socialmente, vamos ser verdadeiros, socialmente fica bonito colocarmos um terço quando vai ser o nosso velório, não é? Agora, o que adianta se aquele espírito não tinha aquele elo de ligação com o plano maior? Meu pai não ia quase à igreja. No entanto, atenção, isso não quer dizer que só as pessoas boas é que vão ao centro espírita, ou que vão à igreja, ou que são evangélicos. Esqueçam isso. Não tem nada a ver. O que nos faz a diferença são os nossos valores morais. E é isso que nós falhamos. Agora, claro, quando nós estamos voltados ou ouvimos as palavras do nosso mestre, mais nos aproximamos dos nossos valores morais. É normal. Porque há uma luz que nos acende, há uma maior ligação com os nossos mentores, com os nossos amigos luz. Sim, porque não existe só a nossa família sanguínea, existe a nossa família espiritual, que é essa que nos vem buscar no momento do desencarne. Não pensem vocês que no momento do vosso desencarne vem o vosso marido. Tenho muita pena em vos dizer. Até poderá acontecer, mas certamente primeiro virá um amigo espiritual de muito tempo, que nós certamente agradecemos de os tê-los ali. E se for assim, aí sim, juntemos as mãos. Orgulhosos, quereis antes de seres nobres, poderosos. Claro. Quem é que quer sentir o olhar de desprezo muitas vezes, quando pedem, não é? Um pedaço de pão. Ninguém gosta disso. Mas nós nunca nos lembramos disso. A dor que aquele irmão está sentindo naquele momento. Nunca nos lembramos. Nunca nos lembramos. Talvez estivesses abaixo do vosso último criado. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento que as mais se levardes. Sim, porque que aqui diz que nós, o que tem o que tem algum poder aquisitivo, tem alguma nobreza, que é o que está aqui no texto, está às vezes abaixo do criado, porque aquele criado, aquele que está
a ajudar, muitas vezes tem valores que aquele que tem poder aquisitivo não conhece. Não lutou para compreender isso. Não é isso que nós temos visto nesse momento. Vamos pensar nos nossos jovens. Encosta a sua porta, por favor. Obrigada. Vamos pensar nos nossos jovens. Hoje, vamos colocar agora no momento atual. A minha mãe começou a trabalhar com 10 anos de idade. Era bom nesse momento. Isso é impensável neste momento. Também não estou a dizer que isso é o que deve acontecer. Mas a verdade é que quando nós começamos a dar valor e a conhecer a vida bem mais cedo, com certeza compreendemos o valor das coisas também de uma outra forma. Um jovem hoje de 30 anos ainda está em casa. É bom? Não. Nós aqui podemos discutir muitas coisas. Mas o país não ajuda. Não é por isso. É porque as coisas têm que acontecer como o ser humano quer. Vocês conseguem imaginar? Um engenheiro, por exemplo, pensem. Que não posso passar. Pensem. Conseguem imaginar um engenheiro a descer o nível e dizer assim, eu vou servir uma mesa? Então, eu tirei um curso superior. Então, eu estudei 5, 6, e agora eu vou servir a mesa. Cai alguma coisa? Não. Mas é o orgulho, a vergonha. O que vão pensar? É isso que passa na nossa mente. E não vale a pena a gente negar. Somos todos iguais. Nós podemos aqui dizer assim, atenção, eu estou a dizer isso, eu sou professora. Não vou aqui, só porque estou a ser palestrante, que vou dizer que também gostaria de... Não, é mentira. Eu estaria de mentira. Claro, como professora, eu quero ser professora. Mas se a fome apertasse, certeza que eu ia servir a mesa. Porque falta isso. Antigamente as pessoas compreendiam o que era fome. E hoje em dia, aos jovens, qualquer coisinha, eles têm todos os problemas, mais alguns, levam logo ao psicólogo. Nada contra os psicólogos, nós temos aqui muitos aqui no nosso centro, pelo amor de Deus. Ainda saem necessitando. Nada contra os psicólogos. Mas a verdade é que chamar a atenção aos nossos jovens é fundamental. Pô-los na realidade da vida, que é o que nos falta. É o que falta. E muitas vezes a nós também. Nós podemos ter 50 anos, mas podemos ter uma mentalidade de 20. Com certeza conhecem. Na balança divina, somos todos iguais. Todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos. E formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos ou os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo. De modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Quanto mais nobres, quanto mais sentimentos superiores, de luz, de amor, tivermos, mais rapidamente entraremos no reino dos céus. Não é que eu encontro do nosso evangelho, não é esse o tema, mas quanto mais valorizamos, quanto mais fortalecemos os nossos valores morais, mais vamos nos aproximar do nosso Mestre Jesus. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvado ao peso da tua cruz.
Humilha-te para conseguir um pedaço de pão. Peço desculpa. Quão nobremente santa és ao grande dos teus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos, que nele confiam, concede a Deus o reino dos céus. Muitas vezes, quando lemos as obras aqui do nosso centro, eu tenho aqui uma amiga, por acaso ela está aqui, que diz assim: ai, esses livros do Emmanuel acabam sempre mal. É sempre o que ela diz. E eu digo, eu acho que acabam sempre bem. Por quê? Porque a nossa vida aqui é só por um tempo. É só de passagem. Pode ser 10, 20, 30, 40, 50. Mas é passageira de certeza. Então, quando eu chego ao fim dos livros do Emmanuel, de quem eu sou fã dos livros do Emmanuel, adoro, e eles vão para o plano espiritual e são recebidos daquela forma bonita, singela. Eu desejo, não acredito, mas desejo que quando desencarnar serei recebida de uma forma... Eu já nem peço para ser recebida numa colônia. Eu já peço a Deus que seja recebida num posto de socorro, que já é muito bom. Sim, porque nós temos pavor. Espírita tem pavor da palavra umbral. Pavor. Pavor. Mas será que é assim tão mal? O planeta Terra está onde? Não está no umbral? Não está no umbral mais fundo, sim. O nosso lar onde está? Quem sabe dizer? Claro, no umbral mais alto, é verdade. É no umbral. É no umbral. Passar no umbral e observar que lá está. Se nós olharmos as televisões todos os dias, o que nós vimos? Está ali um umbral. Guerra, fome, sede, tristeza, doença. Agora já inventaram outro vírus qualquer. Vai inventar muitos. Primeiro foi o vírus, agora é outro. Não é não sei o que, dos ratos, não sei o que. Pronto. É isto que nós temos. Então, o melhor que nós temos a fazer para nos proteger do medo, sim, porque ligar hoje a televisão é ficar cheio de medo da vida. É quase dizer assim, eu vou ficar dentro de casa e não saio mais. E não é esse que é o intuito. O intuito é nós sermos informados, não deixarmos com medo. Não é? Nós sabemos da guerra. Claro, a gente sabe que isso existe. Sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que o que mais nesse momento me assusta é que poucas vezes, por exemplo, se fala é o modo como, por exemplo, os jovens estão perdidos. Os jovens estão perdidos. E os pais não sabem como colocá-los num caminho. O que eu vou fazer com o meu filho? Quando o que mais ele tenha próximo dele é o tablet. E fica ali perdido, voltado para aquele mundo. Eu conheço muitos jovens, muitos, formados, que estão todo dia em frente a um computador. Porque o computador também é uma forma de vício. Não é só o vício da droga, o vício da bebida, o vício. Também existe agora o vício nas redes sociais.
e que nos afasta da palavra de Deus, da palavra de Jesus. E nos aproxima do orgulho, do materialismo. Atenção, isso não quer dizer que não haja sempre na sociedade quem tenha mais. Não, isso vai existir sempre. Nós só não podemos fazer de conta que aquele que necessita não existe. E muitas vezes é isso que nós fazemos. E vocês vão de reparar. Então, quando chega a altura das festas, é mais quando se nota. É nesse momento que a gente vê nos olhos dos nossos irmãos o orgulho. Que pode comprar, sei lá, quantas caixas de bolos e... Para quê? Para quê? E pior ainda, às vezes não se come. E para onde vai? Ao lixo. São esses pensamentos que o Evangelho faz-nos. É para isso que nós fazemos o Evangelho. É para isso que nós lemos o Evangelho. Não é ler o Evangelho, ler por ler. É pensar naquilo que está aqui. E na mensagem que nós podemos tirar daqui. Que não é fácil. Não é fácil. Porque nós gostamos vou dizer assim uma coisa assim um bocadinho dorida, mas nós gostamos do floreado. Gostamos ou não gostamos? Gostamos do floreado. Nós gostamos de viver na família Margarina, por exemplo. Gostamos ou não gostamos? Margarina. Margarina é tudo perfeito. Tudo lindo, tudo comercial, tudo maravilhoso. Não tem problema nenhum. Nada. Nada. Não tem doença, não tem nada. É tudo perfeito. Mas existe perfeição? Não. Até quando nós desencarnamos, tenho pena em vos dizer, também não há perfeição e nem há descanso. A frase que se diz muito na igreja, que Deus vos deu descanso. E eu penso sempre, mas como é possível se nós temos tanto para fazer? É quando mais vamos trabalhar. Porque realmente nós, enquanto encarnados, não conseguimos, de maneira alguma, fazer aquilo no qual nos comprometemos. Não conseguimos fazer. Por quê? Porque há sempre alguma coisa que nos impede. Porque nós somos espíritos em evolução. Olha, nós dizemos assim, não, olha, eu comprometi-me a fazer isso, fiz tudo. Não. Não é verdade isso. Tudo que nós nos comprometemos na nossa reencarnação em fazer, nós tentamos fazer. Algumas coisas conseguimos? Conseguimos. Vamos evoluindo? Vamos evoluindo. Vamos melhorando? Vamos melhorando. Acredito que nós tenhamos uma vida melhor, ou um pensamento com mais consciência do que a vida anterior? Eu acredito que sim. Mas também acho que ainda nos falta muito. E quando eu digo que falta muito, não é vocês. A todos nós. A todos nós. Porque eu agora, como palestrante, estou aqui a falar, tenho aqui o livrinho, falo, mas chego lá fora também, atenção, sou como vocês. Também tenho maus pensamentos, infelizmente, não devia ter, mas tenho. Por quê? Porque sou um espírito em evolução, como todos nós estamos aqui. O vir ao centro espírita faz uma coisa de bom, me aproxima
a que eu tenha ao clique que diz assim, olha, cuidado, vais ao centro, andas no centro, olha, é isso que faz. Mas não é por medo, é simplesmente porque eu sei, tenho um compromisso e que eu tenho que fazer. Tenho feito. Dia sim, dia não. Eu sei que é verdade. Dia sim, dia não. Como todos vocês. Como todos vocês. Porque nós devíamos manter a nossa vibração o mais alto possível. E nós não conseguimos fazer isso. E quando a nossa vibração desce, os pensamentos negativos, o que são eles que... E aí vem o orgulho, a vaidade, a impaciência. Qual de nós consegue ter paciência hoje em dia? Basta vocês andarem no trânsito. O sinal fechou, ficou amarelo. O que nós pensamos? Por que ele não passou? Tinha tempo. Porque nós não temos paciência nesse momento. Para nada. Nem para ninguém. Vocês sabem uma coisa que me foi dito na altura do meu pai? Eu fiquei a cuidar da minha mãe, ela também ficou doente, e meu pai e minha irmã ficou, portanto, ela ia todos os dias ver o meu pai. O maior pedido da médica foi: venha ver o seu pai todos os dias. E a minha irmã achou aquilo muito estranho, não é? Mas por que, doutora, que me está a fazer esse pedido? Meu pai estava entubado. Estava a dormir completamente. E o que a médica respondeu foi: porque as pessoas pensam que quando estão aqui, que eles não vos sentem. E eles sentem. Eles ouvem-vos. E quantos estão lá? 1 mês, 2 meses, e ninguém vai vê-los. Essa é a sociedade que nós temos hoje. Para quê? Ele não vê. Ele não vai dar conta. Não é verdade? Dá conta. Meu pai morreu no momento que a minha irmã lascou. Estava à espera dela. E ela ainda conseguiu falar com ele. Se eu acredito que ele entendeu. Não sei. Mas também não vale a pena estar aqui com esse pensamento, mas ele estava à espera dela. Ele sabia que ele lutou para que pelo menos um bocadinho mais ouvisse. Foi a única pessoa que ele não viu. E nós temos a capacidade de deixar os nossos familiares no hospital sem vê-los. E olha que lá há muitos. Nós temos que ter esse pensamento. Nós muitas vezes não temos. Temos que deixar o orgulho de lado e focarmos aqui, daqueles que necessitam, nas crianças, nos pais que não têm muitas vezes um pão para dar a seus filhos. Muitas vezes, infelizmente, é o que mais temos visto nesse momento. Nós temos sentido realmente um aumento. Nós andamos na rua. Eu não via isso há 2, 3 anos atrás, mas nesse momento se vê bastante. Nós temos que parar e pensar por quê. O que é que tem falhado? O que é que tem falhado? Olha, muita coisa, não é? Mas nós podemos também, com certeza, fazer o nosso papel de ajuda ao próximo. Isso cabe a nós. Não porque somos espíritas. Não é por isso. É porque nós já sabemos que ajudar o próximo é a maior lei de Deus. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E o que falta nesse momento é mesmo isso. Amor. O que falta nesse momento, na nossa sociedade, chama-se amor. Já me estão a dar ordens expressa. Vocês... Pois?
Eu não estou muito habituada. Eu já disse, eu não fui artista em outra vida. Não fui, de certeza absoluta, não fui artista. Eu vou fazer a prece de encerramento. E depois, quem quiser falar, fazer alguma pergunta, eu vos faço. Okay? Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus. E vamos pedir ao Mestre, ao nosso querido Jesus, ao nosso irmão maior, que nos dê sempre, que nos faça lembrar sempre dos seus ensinamentos. Que o orgulho nunca esteja latente em nossos corações. Que os bons espíritos nos afastem dos maus sentimentos, sejam eles quais forem. Que nos lembramos, Senhor, daquele que necessita, porque hoje é o nosso irmão. Ontem, certamente fomos nós. E amanhã o que seremos? Só o Senhor sabe. Por isso, Senhor, todos nós aqui entregamos em vossas mãos